Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Um momento de fé, de introspecção, de meditação, hora de elevarmos nosso pensamento aos céus. Todos os dias é importante termos esse momento de espiritualidade. Liturgia de 19 de setembro de 2020, sábado, 24ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Eclesiástico 36, versículo 18. Que texto bonito, né? Agora vamos rezar. Oração do dia. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 35 ao 37 e do 42 ao 49. Irmãos, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Insensato! O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro, não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 56, versículos 10º, 11 ao 12, 13 ao 14 e o refrão 14c. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Repitamos: na presença do Senhor andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancastes minha vida e não deixastes os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor, na luz da vida. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Repitamos: na presença do Senhor andarei na luz da vida. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto com sua perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. E dão fruto com sua perseverança. Lucas capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Em geral, os comentaristas da parábola do semeador se detêm em fazer a distinção entre a natureza dos 4 terrenos, como se o resultado da semeadura fosse mera reação automática natural devida simplesmente às qualidades do terreno. Boa terra, muitos frutos. Terra ruim, esterilidade. Até que seria bom se fosse assim. Se não dessemos fruto, poderíamos justificar-nos por nossa natureza. Eu sou assim. Pedregoso, espinhento, deserto sáfaro. Logo, não teríamos qualquer culpa nem responsabilidade pelo fracasso da colheita. Afinal, eu não pedi para alguém investir em mim. Poderia ser dito, mas não foi bem isto que Jesus ensinou. Além do coração reto e bom, que ouve e acolhe a palavra, o mestre fala da perseverança. E isto não é natural. Não é natural, é sobrenatural. A perseverança depende do esforço disciplinado de quem decide cooperar com a graça de Deus, com sua palavra, com a semente depositada em nosso coração. Seus frutos exigem tempo, permanência, continuidade. A perseverança é uma virtude fundamental. O próprio Senhor já nos havia alertado: sereis odiados de todos por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 23. E ainda, em Mateus 24, versículos de 12 a 13, está escrito: diante do progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao afirmar que eram muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, o mestre não pensava em algum tipo de predestinação, com pessoas previamente selecionadas para a perdição eterna. Havia, ao contrário, ter em mente nossa volubilidade em relação às coisas do reino, nossa inércia em dar continuidade à missão iniciada, a prontidão em desanimar diante dos obstáculos do mal. A perseverança, por incrível que pareça, é inseparável da confiança. Em outra parábola, conforme está em Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29, Jesus fala do homem que lança a semente à terra e em seguida dorme. Enquanto ele dorme, a semente brota e cresce. Isto é, feita a sua parte, confia em Deus e a ele se abandona, sabendo que o reino traz em seu interior um dinamismo que garante seu crescimento. Não precisa, todos os dias, cavar em volta da semente lançada à terra, como fazem as crianças, a quem a professora mandou plantar um feijão no potinho de iogurte para ver se o grão está brotando. Todo desanimado é um desconfiado, por isso não persevera, não dá fruto. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, onde passastes, ficou fartura. Salmo 65, versículo 12. Vamos agora ao santo do dia. 19 de setembro é dia de São Januário ou São Genaro. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade este vídeo. Os meus vídeos podem ser utilizados livremente, porque foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Os meus vídeos são postados diariamente no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. 19 de setembro é dia de São Januário, São Genaro. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso para com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé através de terríveis torturas e seguidas de morte. Segundo a tradição, Januário foi martirizado na época do imperador Diocleciano, no ano 304. O bispo Januário foi preso com mais alguns membros do clero, sendo julgados e sentenciados à morte no espetáculo público no circo. Sua execução era mesmo para ser um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo, chamado para assistir. Porém, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. Segundo antiquíssima tradição, alguns cristãos piedosamente recolheram em ampolas o sangue do bispo Januário e o guardaram como a preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. O sangue do mártir é guardado cuidadosamente na Catedral de Nápoles. Durante a sua festa, no dia 19 de setembro, todos os anos, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes, nesta ocasião, a relíquia de seu sangue se liquefaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha. Um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por tudo isto, o povo de Nápoles e todos os católicos devotam enorme veneração por São Januário. Até a história dessa linda cidade italiana cravada ao pé da montanha do Vesúvio
se confunde com a devoção dedicada a ele, que os protege das pestes e das erupções do referido vulcão. Reflexão. A vida de São Januário mistura tradições e fatos. O que importa é receber deste santo o exemplo de amor e seguimento do Cristo, a ponto de doar por ele o sangue no martírio. As tradições piedosas são apenas detalhes de uma existência dedicada à pregação do Evangelho. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, El Shaddai, que a vossos pastores associastes São Januário, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, irmãos e irmãs. Shalom Adonai, a paz do Senhor. El Shaddai, do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar.